hoje o Monark em Pauta vai falar de tecnologia, tecnologia da informação. E veio hoje aqui nos visitar Edgar Serrano, presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio Grande do Sul. A gente está aqui daqui a pouquinho. Fique conosco. Hoje o Monark em Pauta vai falar de tecnologia, aqui com o presidente do Sindicato das Empresas de Informática aqui do Estado, Edgar Serrano. Boa noite, Edgar. Boa noite, Jorge. Que bom te ter aqui. Eu acho que a gente tem um assunto bem grandão aqui para a gente conversar. Eu queria começar te perguntando assim, ó, tecnologia da informação. Desde quando isso desabrochou, isso se tornou um assunto que está tão em voga? Quando a gente pode botar um princípio nisso? A gente teria que entender o crescimento da informática, da tecnologia da informação como uma curva exponencial, que começa lenta na década de 60, com os grandes mainframes, vai se consolidando na década de 70. Na década de 80 inicia-se o trabalho de microcomputadores e a gente tem aí o surgimento da Microsoft, da Apple, e isso começa a impulsionar. E do TK-85, E né? do TK-85. Começa a desestabilizar o domínio da IBM, que até então é que comandava mundialmente e junto com outras como Unisys, a antiga Borros. Quando a gente passa para a década de 90, então, isso toma corpo e aí começa a ficar mais barato os equipamentos e as máquinas começam então a entrar nos mercados que até então não se utilizavam, só as grandes companhias, e aí então começa a gerar demanda, empresas menores começam a utilizar. Daí no passado, bancos utilizavam, grandes redes de varejistas, e não era mais que isso, começa a ter o microcomputador, aumenta a sua capacidade, isso começa a chegar em todos os meios. Desculpe te interromper, a internet, que é a década de 90, tem a ver com isso também? Ah, sim, porque daí a internet ela começa a levar também os computadores para o usuário doméstico. E aí todos usando o computador, pressiona o uso do computador nas empresas. Então, se a gente olhar até 15 anos atrás, quando a informática ainda não estava como está agora, eles estão falando 15 anos atrás, 95, 96, mas que já estava em um crescimento bastante grande, mas não como agora, a informática chega e, de repente, a internet, e eu preciso ter um desktop na mesa de cada pessoa que está trabalhando no escritório de uma empresa. E aí, com isso, eu preciso sofisticar os meus softwares, eu preciso melhorar, eu começo a ter vantagens competitivas e as empresas que estão se utilizando da tecnologia da informação começam a ter um diferencial. Esse diferencial competitivo eles começam a conquistar mercado, ter a informação. E aí os concorrentes começam nessa busca. E aí toda a cadeia do mundo todo, de todas as empresas, das grandes, dos fornecedores, se obriga a utilizar a informática. Eu me lembro que no passado o pessoal dizia assim, com o computador vai dar um monte de desemprego. Hoje a tecnologia da informação provocou um efeito inverso. Afinal, faltam profissionais para prestar esse serviço. O que aconteceu que mudou esse conceito desse jeito? O que aconteceu é que a automação industrial e a automação comercial, se num primeiro momento ela diminui os empregos com a robótica na indústria, com as automações de todas as formas no comércio, para que esses equipamentos funcionem, eu preciso programá-los. Eu preciso criar códigos, softwares que programem essas máquinas. E isso é feito por humanos. Então, a cada máquina que eu coloco numa indústria, eu preciso de muitos programadores para programar. Isso só estou falando da indústria. Ao mesmo tempo, os softwares que existem para administrar o nosso dia a dia, eles também são desenvolvidos por pessoas, então só vai aumentando. E o exemplo que eu costumo dizer é que hoje o mundo real só existe se ele existir no mundo virtual. Dinheiro. Não existe, um pouco de papel que circula, mas se os computadores dos bancos parassem, não existe dinheiro no mundo. Se parar a bolsa de valores dos computadores, não existe bolsa de valores. Se parar os computadores do imposto de renda, não se sabe mais o quanto as pessoas têm que pagar. E da mesma forma, as grandes companhias. Quanto eu tenho que produzir, quanto que eu tenho que comprar, está tudo nos computadores. Então, hoje é um caminho sem volta, por isso que gera tanta demanda. E vai ter um momento, na economia se fala muito, até tem um exemplo clássico, quando uma época teve cocheiro, quando inventaram o carro não precisava mais ter cocheiro, né?
Dá para se imaginar que com este avanço da tecnologia de informação, talvez um momento aconteça que nós não sejamos mais tão relevantes também para esse processo acontecer? Eu acredito que não. No ano de 1988, eu cursava a escola técnica na URGS e já se falava disso. Que a próxima geração de softwares produziria softwares sozinha. E esses softwares vieram e cada vez ficou mais sofisticado, mais complexo, e as pessoas não precisam se preocupar com comandos tão simples, que antes chegava-se quase até os código de máquina, código binário. Era o assembler, depois foi subindo com as linguagens de programações mais modernas. Hoje se desenha muito o negócio, se fala em analista de negócios, e o software ele acelera o desenvolvimento, mas ele vem para suprir a necessidade de demanda reprimida. Então o software ajuda a desenvolver mais rápido, mas ele pensar pelas pessoas, isso é muito difícil. Pode que no futuro tenha os robôs muito inteligentes, mas ainda... Mas eu tenho um dado aqui de que faltaria hoje para o Brasil em torno de 71 mil profissionais, cargos, enfim, postos de trabalho a preencher dessa situação altamente especializada. É óbvio que é. Como buscar isso? Porque eu acho que isso interfere diretamente no crescimento, pelo que tu estás dizendo. Né? Sem dúvida. Uma das coisas que a gente defende é que é preciso mudar a matriz de trabalho na tecnologia da informação. Hoje, um profissional, para estar habilitado para produzir na indústria de software, ele tem que estar na graduação ou já graduado com mestrado. Ou então ser um autodidata que, de uma certa forma, ele tem quase que o nível da graduação. O Brasil não produziu ainda o profissional de nível médio. Temos algumas escolas técnicas, mas a estrutura, as fábricas de software se alicerçaram nesses profissionais já graduados. Então, o que ocorre? No Brasil, nós temos hoje, eu posso dizer assim, de uma forma positiva, um estoque de jovens nas classes C, D e E que não têm acesso. Então, os programas sociais que são feitos para eles direcionam esses jovens para ser vitrinista, para ser um garçom, para ser cozinheiros, enfim. Mas não são poucos os movimentos para dizer assim, vamos trazer esses jovens para a programação de computador, vamos dar treinamentos para eles, então eu vou ter profissional de nível médio. Isso. Mas que esse vai poder ascender a analista de sistemas, a gerente de projetos, vai poder ter uma carreira ascendente. Isso mexe um pouco com a relação, é como se nós falássemos que nós temos mais maestros do que músicos, seria isso? Seria assim, acho que a relação que eu vou poder dar essa analogia, eu tenho um engenheiro civil sentando tijolo. É o que está acontecendo, eu preciso ter um engenheiro de software para fazer a programação. Eu poderia ser apenas um programador e ter um engenheiro de software me dando as orientações. Mas como eu tenho um bom salário, eu posso estudar e me tornar um engenheiro de software. Eu não estou colocando um teto nessa classe que deveria existir. Eu estou dizendo que ele entrando por uma profissão que paga muito bem e que ela exige apenas o cérebro, eu estou envelhecendo, estou ficando fraco e cansado, como é o caso da construção civil, o peão vai ficando fraco e aí o que acontece? Descarta por um jovem. Não, esse vai ter a carreira. Então, o início da carreira, hoje, então ele está estando na graduação, ele cria um abismo para esses jovens de classe menos favorecida. Mas, Edgar, tem uma coisa que a gente vê, isso está por todas as cidades, as escolas de informática. Alguns colégios a gente já tem laboratórios de informática, mas escolas de informática, isso não é nem novo, isso a gente já sabe que existe aí há 15, 20 anos. Aqui em Porto Alegre houve, inclusive, grandes empresas disso. Isso não supriu essa necessidade desse médio? Ou qual é a função, enfim, que ali se busca? Isso não supriu pelo seguinte, não foi feito um trabalho de Estado e por isso que a gente entende que as secretarias de educação, tanto municipais, estaduais e federal, no sentido aí de Ministério da Educação, deveriam fazer uma política de trazer para essas escolas os alunos vocacionados. Porque quando teve no início, era muito uma curiosidade, não era visto com seriedade. Então, ou para colocar no currículo só, né? Para colocar no currículo, alguns faziam sem saber bem o que era uma grande novidade, todos queriam fazer um curso para ter acesso ao computador, para poder brincar. Depois que isso se disseminou e depois que todas as pessoas podem ter numa lan house, eu vou numa vila, eu tenho uma lan house, todos sabem utilizar. Mas aquele jovem que está numa lan house, para ele é destinado o quê? Fazer reciclagem de lixo, como eu falei antes, ser garçom, outras profissões que são importantes. Mas pouco se faz para essa gente. Digo, já que tu gostas tanto de usar o software para diversão, se tu tiver talento para ciências exatas, tu vê um programa que tu convide para participar então de programas de capacitação, esses jovens carentes, muitas vezes a gente poderia estar suprindo essa mão de obra de 70 mil pessoas, e aí eu vou ter, que hoje não se encontra, mas eu garanto que dos milhões de jovens de classes
menos favorecidas, eu encontro 70 mil que estariam dispostos a ingressar nesse mercado e que têm talento. Pois é, mas a gente não encontra isso assim com facilidade, né? Como é que eu sou jovem, eu quero explorar esse potencial, se é um mercado tão atraente, onde é o meu primeiro passo? É dentro da escola ou eu vou para essas escolas de informática? Qual a primeira, que vai me fazer minha base mais básica com relação a isso? Bem, primeiro, tem que a gente pode dizer agora, no final do ano passado, 2010, o Senac lançou um programa que tem o nome de PSG, Programa Senac de Gratuidade, que tem um curso de programação de computador para profissionais, para jovens carentes, tem que comprovar a renda, que a renda seja baixa. Para que eles entrem neste treinamento, eles precisam passar por uma prova de aptidão à profissão, uma prova de lógica. Bem, por quê? Porque muitas vezes se o jovem roda na prova de lógica, certamente ele não vai aprender lógica de programação, ele vai ter dificuldade. Então eu filtro, mas para que ele não se sinta depois assim, eu sou incapaz. Tu nasceu para ser advogado, tu nasceu para ser dentista, para ser médico, para ser poeta e não para programar. E isso ele teria dificuldade nas engenharias, etc. Bom, este curso tem a formação que leva 3 meses e meio e eu já poderia começar a trabalhar como trainee numa empresa. Então já existe isso, mas a sociedade precisa incentivar e mais cursos precisam. Então eu tenho 50 vagas por semestre para uma demanda nacional. As outras todas abrem um filtro, quando não tem este filtro, convidam todos. E aí entram muitos e uns se desesperam porque não conseguem aprender. Seria como eu ingressar num curso de medicina e eu tendo, digamos... dificuldade de biologia. E vertigem quando visse sangue. Sim. É o que acontece quando começa os primeiros algoritmos, a estudar algoritmo, que é a lógica de programação, a pessoa diz assim... Meu Deus. Exatamente. Eu já não ia poder fazer isso. O aluno desiste. Então precisa ter vocação. E temos exemplos de outros países. Pergunta assim, por que a Índia exporta tanto? A Índia ela tem um programa de governo empurrando os jovens, até exageradamente, para a tecnologia da informação. Eles chegam a colocar outdoors. Mas a Índia se especializou em serviço, né? Ela se especializou justamente. Contabilidade, medicina, né? Medicina também, e sempre serviço, a medicina como serviço, fazer diagnóstico à distância. Então eles colocam nas ruas outdoors com uma família considerada bem-sucedida e os pais segurando uma criança na mão e aí diz o letreiro, o meu filho vai estudar informática. Então, eles estão incentivando e eles fazem as triagens, eles fazem os acompanhamentos, precisa de uma política de governo. As ferramentas já existem, tem laboratórios e professores para lecionar, empresas para contratar, empregos tem. Só que faltou já nas classes A, B e um pouco da C, profissionais. Porque esses têm o livre-arbítrio, querem fazer direito, querem fazer medicina, querem fazer engenharia. Agora, se eu trago esse convite às classes D e E, eu vou encontrar milhares de jovens, eu vou suprir. Mas hoje a nossa matriz produtiva exige, fazendo analogia com a construção civil, para o nosso telespectador entender, que um engenheiro civil esteja sentando tijolo. Okay. E isso é dificuldade. Ok. A gente continua daqui a pouquinho nesse nosso bate-papo. Até lá.